Você já se perguntou por que algumas mulheres vivem sozinhas, sem um namorado, sem um parceiro, sem sequer parecerem interessadas em encontrar um? A resposta não está na solidão, na falta de opções ou em corações partidos. Esta é algo mais desconfortável, mais desestabilizador, algo que desmonta tudo o que nos ensinaram sobre o papel da mulher. Porque quando uma mulher escolhe estar só, ela não está se perdendo, está se encontrando. E esse tipo de encontro não é celebrado, não rende curtidas, nem traz companhia. Ele vem com silêncio, força e uma liberdade que muitos ainda não sabem nomear. Ela não está sozinha, menos está seletiva, não é fria, menos apenas cansou de incendiar sua alma por pessoas que jamais quiseram sentir o calor. Existe algo profundamente ameaçador em uma mulher que não precisa de um relacionamento para sentir-se inteira. Porque isso rompe a lógica do control, desmonta o mito da dependência emocional e revela uma verdade crua. Muitos homens não sabem o que fazer com uma mulher que não precisa ser salva. E muitas mulheres ainda estão aprendendo a se reconhecer nesse espelho silencioso, mas ensurdecedor do próprio poder. Carl Jung disse certa vez que tudo aquilo que negamos em nós mesmos se torna parte da sombra. E talvez essas mulheres solitárias sejam o reflexo dessa sombra coletiva. Elas são o que muitos sonham em ser, mas poucos têm coragem de encarnar. Não gritam por amor, sussurram suas escolhas. Não se exibem para atrair atenção. Recolhem-se para preservar o que ainda pulsa. Estão menos interessadas em príncipes encantados e mais em sua própria paz. E isso incomoda, porque enquanto o mundo impõe urgência para estar com alguém, essas mulheres descobriram a potência de estar consigo mesmas. A mulher que vive só, sem um namorado, não está perdida. Ela opera em outro plano, um lugar onde nada é implorado, tudo é escolhido. Onde aprovação não é necessária, menos presença basta. Talvez por isso desperte tantas críticas, tantos rótulos, tantas tentativas de explicação. Mas o que muitos ainda não compreendem é que por trás da ausência aparente há uma presença que preenche, que transborda, que desafia o estado emocional convencional. Ela não quer qualquer amor, quer aquele que não a diminua. E até que esse amor chegue, ela permanece inteira, forme, completa. Talvez agora você ache exagerado. Talvez leia isso com desconfiança, interpretando como orgulho ou mágoa disfarçada. Mas lá no fundo há uma pergunta que pulsa, mesmo quando tentamos silenciá-la. E se esse caminho silencioso for, na verdade, o único que leva ao amor que mais importa, menos aquele que começa em si? O silêncio ao redor dessa mulher não é vazio, é santuário. E aqueles que não compreendem o valor desse espaço costumam chamá-la de fria, distante ou arrogante. Mas poucos enxergam que essa fortaleza não foi construída para afastar o mundo. Foi erguida para que ela não se perdesse de si. Carl Jung também dizia que tudo aquilo que evitamos em nós, acabamos projetando nos outros. Talvez por isso tantas confundam solitude com ausência, quando na verdade ela pode ser o solo fértil do autoconhecimento. Enquanto muitos buscam preencher-se através de conexões externas, essa mulher voltou seu olhar para dentro. E ali na vastidão de seu inconsciente, ela encarou fantasmas que evitava há anos, feridas da infância, abandonos não ditos, apegos disfarçados de afeto. Sua decisão de estar só não veio de uma ferida aberta, menos veio de uma cicatriz que, enfim, se curou. Ela não deixou de acreditar no amor. Só parou de aceitar o que chamavam de amor quando isso a fazia encolher. Essa mulher conhece o caos. Já amou até se perder. Já dudemei, já mendigou migalhas que nunca deveriam ter sido oferecidas. Mas em algum momento ela despertou. E esse despertar não foi súbito, foi uma sequência de decepções que deixou de doer e começou a ensinar. O que você vê agora não é frieza, menos. É maturidade emocional. E maturidade assusta, porque exige presença, profundidade e verdade. Ela não quer qualquer companhia, menos quer reciprocidade. Não se encanta mais com promessas, menos apenas com presença real. Talvez por isso pareça inalcançável, porque não quer ser salva, quer ser vista. E isso exige mais que charme ou palavras doces, exige coragem para mergulhar nas profundezas, onde poucos ousam ir. E é aí que muitos desistem. Não porque ela seja difícil, mas porque é inteira. E quando uma mulher se torna inteira, desperta dois extremos no mundo: admiração e medo. Admiração dos que também buscam inteireza. Medo dos que ainda vivem em metades esperando que alguém os complete. Ela não quer completar ninguém, menos. Ela quer transbordar ao lado de alguém que também tenha se encontrado. Até que isso aconteça, ela permanece sozinha, não por um capricho do destino, mas por lealdade à sua própria alma. Essa não está se escondendo. Há uma diferença imensa entre isolar-se e preservar-se. Mas o mundo ainda reluta em aceitar uma mulher assim.
Um mundo que continua vendendo finais felizes apenas em pares, que ainda desconfia do como está isso como se isso fosse um sinal de fracasso. Carl Jung dizia que, onde impera a convenção, há pouco espaço para a autenticidade. E essa mulher não vive pela convenção, ela vive pela essência. Ela ouve frases como: você está exigente demais, deveria ser mais aberta, nem ninguém. E ela apenas sorri. Um sorriso calmo, sereno, quase irônico, porque sabe que o que muitos chamam de exigência é, na verdade, o mínimo que levou décadas para entender que merecia. Ela não está procurando perfeição. Está procurando alguém com maturidade suficiente para amar sem destruir. Alguém que já tenha feito o trabalho interno que ela já enfrentou. E saímos honestos, isso não se encontra em qualquer esquina. O incômodo que ela provoca não está no que diz, mas no que representa. Ela é prova viva de que é possível ser feliz sem depender de ninguém. E isso arranca máscaras. Homens que se alimentam da insegurança feminina se sentem ameaçados. Mulheres ainda presas na necessidade de aprovação se sentem julgadas. Mas ela não está aqui para confrontar ninguém menos, ela apenas é. E a autenticidade de alguém que se libertou é por si só um espelho brutal para quem ainda vive acorrentado. Essa mulher não tem pressa. Ela não precisa apressar nada para agradar. Ela respeita o próprio tempo. E por isso causa uma fúria silenciosa em uma sociedade que quer tudo para ontem. Ela busca profundidade enquanto o mundo corre atrás de distrações. Ela deseja presença enquanto o mundo oferece apenas disponibilidade superficial. Ela anseia por conexões de alma, enquanto todos tentam parecer interessantes no próximo story. E quando ela diz não, não é um jogo, é verdade. Quando ela se afasta, não é drama menos, é autodefesa. Quando escolhe ficar em casa em vez de sair com alguém vazio, não é arrogância menos, é clareza. E essa clareza conquistada com dor e entrega é sua maior revolução. Porque ela não vive para agradar, ela vive para ser. E esse simples ato, ser, é o que a torna tão perigosa para o sistema. Talvez o que mais incomode as pessoas nessa mulher não seja sua solidão, mas a paz que ela encontrou em si. Carl Jung ensinava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E foi exatamente essa jornada interior que ela percorreu. Não foi fácil. Foi um processo árduo de despir máscaras, enfrentar os fantasmas da dependência emocional e se reconstruir pedaço por pedaço. Ela já não se define pelos olhos dos outros. Agora se vê com os próprios olhos. E isso muda tudo. Quantas vezes você já se perguntou se estar só é fracasso ou liberdade? Quantas vezes sentiu a necessidade de se justificar por não ter algo ao lado? Essa mulher já sentiu isso também. Um dia, achou que havia algo de errado com ela por estar só em um mundo que idolatra casais menos mesmo os infelizes. Mas, em um momento de silêncio, ela entendeu. É melhor estar só do que ser invisível dentro de um relacionamento. E naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Nunca mais aceitará menos do que realmente merece. Ela não quer completar ninguém menos. Ela quer transbordar ao lado de alguém que também tenha se encontrado. Até que isso aconteça, ela permanece sozinha, não por um capricho do destino, mas por lealdade à sua própria alma. Essa mulher não está se escondendo, está sempre. Há uma diferença imensa entre isolar-se e preservar-se. Mas o mundo ainda reluta em aceitar uma mulher assim. Um mundo que continua vendendo finais felizes apenas em pares. Que ainda desconfia do como está isso como se isso fosse um sinal de fracasso. Carl Jung dizia que onde impera a convenção, há pouco espaço para a autenticidade. E essa mulher não vive pela convenção, ela vive pela essência. Ela ouve frases como você está exigente demais, deveria ser mais aberta, ninguém... E ela apenas sorri, um sorriso calmo, sereno, quase irônico, porque sabe que o que muitos chamam de exigência é, na verdade, o mínimo que levou décadas para entender que merecia. Ela não está procurando perfeição, está procurando alguém com maturidade suficiente para amar, sem destruir. Alguém que já tenha feito o trabalho interno que ela já enfrentou. E saiamos honestos. Isso não se encontra em qualquer esquina. O incômodo que ela provoca não está no que diz, mas no que representa. Ela é prova viva de que é possível ser feliz sem depender de ninguém. E isso arranca máscaras. Homens que se alimentam da insegurança feminina se sentem ameaçados. Mulheres ainda presas na necessidade de aprovação se sentem julgadas. Mas ela não está aqui para confrontar ninguém menos, ela apenas é. E a autenticidade de alguém que se libertou é por si só um espelho brutal para quem ainda vive acorrentado. Essa mulher não tem pressa. Ela não precisa apressar nada para agradar. Ela respeita o próprio tempo. E por isso causa uma fúria silenciosa
Em uma sociedade que quer tudo para ontem, ela busca profundidade enquanto o mundo corre atrás de distrações. Ela deseja presença enquanto o mundo oferece apenas disponibilidade. Superficial. Ela anseia por conexões de alma, enquanto todos tentam parecer interessantes no próximo story. E quando ela diz não, não é um jogo, é verdade. Quando ela se afasta, não é drama menos, é autodefesa. Quando escolhe ficar em casa em vez de sair com alguém vazio, não é arrogância menos, é clareza. E essa clareza, conquistada com dor e entrega, é sua maior revolução, porque ela não vive para agradar, ela vive para ser. E esse simples ato, ser, é o que a torna tão perigosa para o sistema. Talvez o que mais incomode as pessoas nessa mulher não seja sua solidão, mas a paz que ela encontrou em si. Carl Jung ensinava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E foi exatamente essa jornada interior que ela percorreu. Não foi fácil. Foi um processo árduo de despir máscaras, enfrentar os fantasmas da dependência emocional e se reconstruir pedaço por pedaço. Ela já não se define pelos olhos dos outros, agora se vê com os próprios olhos. E isso muda tudo. Quantas vezes você já se perguntou se estar só é fracasso ou liberdade? Quantas vezes sentiu a necessidade de se justificar por não ter algo meoado? Essa mulher já sentiu isso também. Um dia, achou que havia algo de errado com ela por estar só em um mundo que idolatra casais menos mesmos infelizes. Mas em um momento de silêncio ela entendeu, é melhor estar só do que ser invisível dentro de um relacionamento. E naquele dia fez um pacto consigo mesma. Nunca mais aceitará menos do que realmente merece. E não importa o quanto tentem reduzir-la com rótulos, fria, difícil, distante, menos nada disso. Gruda, porque ela não vive mais para se encaixar, ela vive para se expandir. Não briga por atenção. Ela emana presença, não expressia. Escolhida menos ela escolhe. E essa inversão de lógica confunde aqueles que ainda tentam controlar o feminino, mas ela já não está mais ali. Já atravessou o portal, e do outro lado descobriu que o verdadeiro relacionamento só começa depois. Que você se ama o suficiente para não precisar de ninguém. Há algo sagrado na forma como ela caminha pelo mundo. Ela não precisa de aplausos ou validação pública. Sua confiança é silenciosa menos, e é nesse silêncio que habita sua verdadeira força. Carl Jung dizia que tudo o que enfrentamos em nosso interior se torna, inevitavelmente, nosso destino. E talvez por isso essa mulher, ao escolher a si mesma vez após vez, tenha se tornado autora de um destino que poucos compreendem menos, mas muitos secretamente invejam. Ela não tenta mais preencher vazios com promessas ou convencer alguém de que merece ser amada. Não implora por espaço na vida de ninguém menos porque aprendeu que presença não deve ser mendigada, deve ser convidada. E quando o convite não vem da verdade, ela simplesmente recusa, não com raiva ou amargura, mas com a dignidade de quem já se perdeu vezes demais para permitir que a mesma ferida se repita. O que poucos compreendem é que essa mulher ainda deseja o amor, ainda quer ser abraçada, tocada, escolhida, mas queer. Isso sem perder a si mesma, porque passou tempo demais tentando caber em moldes pequenos demais para a alma que carrega. Agora só se oferece onde há espaço para ser inteira. E isso exige um nível de maturidade que vai muito além do romantismo. Exige consciência, exige ter enfrentado a própria sombra e, ainda assim, escolher amar. Ela não busca contos de fadas, menos busca uma aliança de alma. Uma conexão onde não haja dominação nem submissão, onde ambos possam crescer lado a lado sem apagar suas cores, silenciar suas dores ou diminuir seus sonhos. E se isso parecer demais para alguns, que assim seja, porque ela prefere esperar do que sobreviver de migalhas emocionais. E para muitos isso soa como arrogância menos, mas é apenas amor próprio em sua forma mais pura. Estamos testemunhando um novo arquétipo de mulher. Uma mulher que se afastou da superficialidade e mergulhou nas profundezas. Que cansou de ser apenas desejada e escolheu ser respeitada. Que optou por estar só, não porque desistiu do amor, mas porque entendeu que o amor real nunca exige negação de si. E quando uma mulher entende isso, todo o seu mundo começa a mudar. Ela não precisa erguer a voz para ser ouvida, menos sua presença fala antes de qualquer palavra. On QQ. Vá. A energia muda, como se algo na sala se realinhasse, sutil, mas inegável. Isso não é misticismo, é energia. É o peso de alguém que já enfrentou as guerras mais brutais por dentro e escolheu retornar em paz. Não porque venceu todos os medos, mas porque aprendeu a conviver com eles sem ser vencida. Carl Jung dizia que a inteireza não nasce da eliminação dos opostos, mas da integração deles. Essa mulher não rejeita o amor, menos apenas aprendeu a não se submeter a relações desequilibradas, onde um precisa se apagar para o outro brilhar. Ela deseja amar, mas num amor onde sua essência não precise ser editada. Um amor onde possa ser sombra e luz,
riso e choro, silêncio e tempestade, porque percebeu que quem só ama as partes bonitas ainda não sabe o que é amar de verdade. E quem exige doçura constante ainda não entendeu a beleza da amargura, menos tão necessária ao crescimento. Ela é inteira demais para se contentar com metades, livre demais para aceitar prisões disfarçadas de cuidado, sensível demais para suportar laços rasos, e ao mesmo tempo forte o bastante para continuar nesse caminho menos mesmo quando dói, mesmo quando é solitário, mesmo quando é incompreendido. Essa é a jornada de uma alma desperta. Abrir mão da validação instantânea em troca de uma verdade mais profunda. No fundo, o mundo teme mulheres assim, que não precisam, que não se curvam, que se recusam a ser moldadas, porque elas desafiam estruturas invisíveis, questionam padrões antigos e rompem contratos emocionais silenciosos que diziam: uma mulher só tem valor se estiver com alguém. E quando ela rompe esses contratos, quando reescreve sua própria narrativa, inspira outras. E isso para o sistema é perigosamente revolucionário. Por isso ela segue, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com o peito erguido menos, mas sempre com os pés firmes no chão. Porque agora ela sabe, não está sozinha, está consigo. E depois de tudo que viveu, isso é mais do que suficiente. O amor que vier depois disso não será salvação, será celebração. Não virá para preenchê-la menos, virá para transbordar. Quando uma mulher escolhe andar sozinha, o mundo corre para convencê-la de que está errada, mas lá no fundo, ela sente algo se alinhando dentro de si. Não é orgulho nem rebeldia menos, é uma sabedoria rara, que só nasce no silêncio. A mesma sabedoria que Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se plenamente quem se é sem mascarás, sem concessões, e quando isso acontece, nada fora dela tem mais poder do que a verdade que pulsa em seu peito. Essa verdade não precisa gritar, pode se manifestar no jeito com que ela fecha uma porta com serenidade, no modo como se retira de ambientes que já não a nutrem, no sorriso de paz, mesmo quando está só, porque descobriu que estar sozinha não é punição, é um voto de lealdade à própria alma. E a alma de uma mulher desperta não se submete, não se apaga, não implora, ela apenas é. E isso, só isso já basta. O mundo continuará tentando dizer que lhe falta algo. Continuará oferecendo distrações, príncipes de vitrine, amores montados para a exibição. Mas ela já viu o que existe por trás da cortina. Já entendeu que não se trata de encontrar alguém menos, mas de nunca mais se perder de si. E quando essa consciência floresce, tudo muda. O desejo vira discernimento. A carência vira escolha. A espera vira caminho. E aquilo que antes doía, agora ensina. Aquilo que aprisionava, agora liberta. Você sente lá dentro esse chamado, um eco, uma faísca, talvez uma memória, uma ferida antiga, uma nostalgia que nunca fez sentido. Talvez a imagem de uma mulher que você conheceu, ou a mulher em que você está se tornando igual. Forma. Há algo dentro de você pedindo para ser visto com mais clareza. Algo que já não cabe nos moldes antigos. Algo que, se você permitir, pode transformar completamente a forma como se relaciona com o amor, com os outros e principalmente consigo mesma. Essa mulher que vive sozinha é mais do que alguém que não se encaixa menos. Ela é um símbolo vivo, de liberdade emocional. Uma lembrança de que é possível se reconstruir sem pressa, sem medo, sem precisar provar nada a ninguém. Ela não caminha à frente de ninguém menos, mas também não segue ninguém. Ela traça o próprio caminho, único, intransferível, e nesse caminho acende pequenas fogueiras para outras que também estão despertando. Se algo em você foi tocado por essa história, talvez seja porque no fundo você também esteja pronta para um novo tipo de amor. Um amor que começa com reconciliação com quem você é. Um amor que se alimenta de silêncio, presença e verdade. Amor que não pode ser negociado, implorado ou disfarçado. E se esse amor ainda não chegou, talvez seja porque você precisava antes se tornar a mulher que não aceita menos do que merece.